Agora eu vou falar sobre a minha experiência estudando no IFRS, que é o Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Na verdade, eu passei no IFRN Natal para Informática para a Internet, lá no centro. Só que isso foi em 2013, tá? Faz tempo. Só que eu me mudei, né, na época para Rio Grande, então eu pedi a transferência para o Rio Grande, né, para IFRS de Rio Grande, que tinha também o curso de informática para internet. Consegui essa transferência e aí eu comecei a estudar lá, né? Assim, eu acho que a experiência nos institutos federais diferencia entre os lugares, tá? Eu creio que alguns lugares são melhores e outros são não tão bons, principalmente na questão de infraestrutura, né, e da dinâmica que os professores fazem com os estudantes. Mas na época que eu estudei, no curso que eu estudei e na unidade que eu estudei, era bem assim, era um negócio que testava você, entendeu? Tipo assim, começava pelo frio. Era um frio, muito frio, entendeu? Rio Grande é um frio dos frios. É um lugar muito, 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 muito frio, né? Só que você estar preso durante 4 horas por dia num lugar que não tem aquecimento, que você tem que ficar sentado, sentindo o frio desgraçado que era lá, parecia o quê? Parecia que eu era prisioneira, sabe? Daqueles gulag, assim, da Sibéria. Parecia mais ou menos aquilo ali, só não tava com neve nem gelo. Mas o vento que passa naquela cidade, assim, é um negócio que corta em mil pedaços. Se eu acreditasse em alma, cortava em mil pedaços, entendeu? Tipo que negócio, assim, sabe? É um. Muda a sua personalidade aquilo, né? E aquilo era o que acontecia durante todo o curso, que durou 4 anos, né? Então aquele frio me fez mal, né? Pra saúde. Não de pegar pneumonia, essas coisas, mas fez mal pra minha coluna, porque quando tava muito frio e a gente tinha que ficar sentado, me entrevava, sabe? Quando você fica com a coluna travada. Comecei a ter problema de coluna mesmo. Tive que ir pra fisioterapeuta, fazer consulta. Comecei a ter pontada no coração, nem sei o que que era aquilo. Então, falaram que era coluna, né? Dizem que não era o coração, porque não acharam nada no coração. Fiz exame pra coração, não acharam nada no coração. É, Eu fiz assim, muitas coisas, né? Lá na época por questão de saúde, né? E nesse quesito eu acho que não foi uma boa experiência, tá? Lá a comida na época era muito ruim, sabe? Do restaurante que conseguia licitação. Nossa, que comidinha ruim do caralho. Era muito, muito ruim mesmo, sabe? E cara, então eu nunca comi lá. Quer dizer, eu comi uma vez. Uma vez eu comi e achei horrível. Então o que que o pessoal fazia? Geralmente eles preferiam comer na padaria que era do lado de fora da instituição, né? E era o que eu fazia também quando eu tinha dinheiro pra comprar comida, no caso, porque muitas vezes eu nem tinha como comprar nada. Então eu ficava lá sem comer. Que mais? Eu quebrei muito pau com o professor na época, porque eles eram, alguns deles, bastante antiquados. Tipo assim, ai, tinha um professor que ele não queria saber das formas como você resolveu uma questão. Ele queria saber a da resposta certa, entendeu? E o que acontecia? Muita gente colava, tá? Muita gente copiava a resposta do Yahoo Respostas, decorava aquilo e só colocava ali na hora da prova, entendeu? E aí eu fiquei puta, né? Eu fiquei puta porque eu estudava pra aquilo e não era pra ser assim, né? Aí eu quebrei o pau, falei, olha, você é um professor arbitrário, porque tem gente que tá colando e você deixa passar, entendeu? Enquanto quem tá tentando fazer a prova do jeito que deveria ser, que é desenvolvendo a solução da questão, você dá zero. Se a pessoa, por algum motivo, ela tropeçou em alguma parte ali e ela errou a questão, você vai lá e dá zero. Inclusive, eu acabei indo pra exame, mas não foi porque ele me encheu o saco, é porque realmente eu não consegui me adaptar a essa coisa de colar ou de ficar decorando resposta e simplesmente só ir marcando. Eu não consegui. Aí eu fui pra exame, mas eu passei na matéria dele.
Quebrei pau com um professor de português que tentou passar a mão em mim, e ele ficou puto que eu não deixei, então ele começou a me perseguir, sendo que antes eu tirava só 10 na matéria dele, né? Aí depois que eu não deixei ele passar a mão em mim, ele passou a me marcar, entendeu? Sabe quando a pessoa fica passiva-agressiva com você? Então, ele começou a fazer isso e começou a descontar por coisa pequena, assim, nas minhas provas. Então, eu já não gabaritava mais, mas eu nem fui pra exame, porque a matéria dele era muito fácil, era de português. Tipo, as meninas sentavam no colo dele, estudante, sabe? Sentava no colo dele. Aí ele tentou passar a mão no meu rosto e eu recuei. Daí ele perguntou: Ah, você não gosta que te toque? Eu falei: Não, você não. Você não, porque você é professor, né? Então você não pode. Aí ele ficou puto, entendeu? E esse foi mais um problema que eu tive. E aí eu abri um. Como é que fala? Uma reclamação na ouvidoria. Na ouvidoria, tipo uma ouvidoria. Teve um professor de filosofia também que tentou. Sabe quando a pessoa faz uma pergunta pra você, querendo que você responda, mas aquela pergunta não é confortável pra você responder em público? Tipo, ele puxou a questão da minha ascendência, né, das minhas origens do Japão, enfim. E eu não queria, entendeu? Porque é chato. Esse tipo de estereótipo é muito chato. Aí ele ficou puto porque eu não respondi de acordo com o que ele queria, me mandou para uma psicóloga para ver se eu tinha autismo. Na época, ele achou que eu tinha autismo. E aí, meio que eu fiz o. Nem conseguiram a psicóloga, eles conseguiram um enfermeiro para fazer um estudo sobre mim, né? Me chamou, me convocaram para eu ir lá. Aí eu fui, e aí eu fiz uma argumentação de que o professor que era maluco. E eles foram, né? Aí eles viram que realmente o problema não é ela, não, é esse professor aí, porque já tinha outras reclamações desse professor. Eu já tive problema com professor de banco de dados, quase reprovei. Tive problema com qual mais? Enfim, acho que esses foram os principais. Foram os principais. Eu não tive problema com colega, não. De sala, não. Colega de turma, sala, nunca tive problema. É... Tipo, eu não interagia muito. Na verdade, eu não interagia muito mesmo, né? Quase não interagia, né? Mas é porque eu tava cansada, entendeu? Porque eu fazia muita coisa. Na época, eu tinha que cuidar da casa, fazer compras da casa, pagar a conta da casa, do meu bolso mesmo. É, eu treinava tênis, na época, tênis competitivo, e ainda participava dos projetos da minha mãe, e também tinha que estudar, né, pro IF, que a gente chamava IF, né, lá no Rio Grande do Sul, as pessoas têm costume de falar IF, IF, né, Instituto Federal. Eu tinha que estudar, entendeu? E os professores, principalmente das matérias técnicas, muitas vezes colocavam trabalhos em cima da hora que eram bem difíceis de fazer assim para entregar em uma semana, né? Então era bem cansativo. Por isso que eu não interagia, porque simplesmente não tinha como eu interagir, entendeu? Eu não conseguia interagir nem comigo mesma, né? E também porque na época meu pai ele não estava pagando pensão. Na verdade, ele nunca pagou direito, tá? Assim, sabe a pessoa que lava roupa na cara dos outros, lava roupa suja assim na rua? Sou eu, né? Agora, no momento, falando de coisas íntimas. Mas é verdade. O meu pai, ele não pagava pensão, nunca pagou direito, ele quase foi preso, inclusive, por causa disso. É, E nessa época do ensino médio, ele não estava pagando direito, não estava, sabe? Aí que sobrava de dinheiro para pagar as contas, sobrava só minha poupança e a da minha irmã, basicamente. Então, eu não tinha dinheiro para nada, né? Aí o pessoal chamava para ir para lanchonete ou para fazer coisas assim para socializar, né, os meus colegas, eu falava que eu não podia ir. Eu não falava por que eu não podia ir, mas é que realmente eu não tinha como ir, entendeu? Tipo, eu não tinha grana para ir, né? E não tinha tempo para ir também. E a grana que eu tinha, eu ficava pensando, nossa, mas aí eu vou precisar usar esse dinheiro pra pagar, entendeu? As frutas da semana, pra pagar é, a conta, né? Comprar comida, essas coisas. E aí eu nunca fui, né?
Mas, enfim, né? Por fim, eu desisti no último ano, né? Quando eu ia me formar, no caso, no quarto ano, por questões de saúde, principalmente, porque eu até tinha melhorado um pouco, né? Principalmente a coluna, mas quando começasse o frio, que ia começar com certeza de novo, eu tinha certeza que o problema ia voltar e eu ia me lascar de novo e me fuder, enfim. Aí eu preferi desistir, né? E fazer direto o Enem para tirar o certificado e conseguir uma bolsa de estudos de faculdade, do ProUni, para ir para a faculdade, né? Foi uma experiência boa em alguns aspectos, porque eu conheci muitas pessoas extremamente inteligentes lá, muito, muito inteligentes mesmo, tipo assim, meio geniais, sabe? Professores muito inteligentes, apesar de, né, assim, muitos deles não terem a questão humana muito desenvolvida, sabe? De empatia e tal. Eles realmente eram inteligentes, tá? Eram tecnicamente bem superiores do que a média. Mas essa foi a minha experiência lá no no IFRS de Rio Grande, estudando informática para internet.